A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Eu estou passando aqui rapidamente aqui só para ver como que vocês estão e também para responder uma pergunta que ficou pendente aqui no nosso canal, que um dos nossos irmãos nos perguntaram e a gente faz questão de responder o nosso irmão para que não sobre dúvida, né? Para que não tenham dúvida, né? E com muito prazer nós vamos estar respondendo os nossos irmãos que perguntaram, né? E uma das perguntas que mais foram feitas no nosso canal, no canal da nossa igreja, foi: o que é um presbítero? Qual a função do presbítero? Tendo em vista que nós estamos passando por uma fase em que muitas igrejas estão surgindo, muitas denominações, muitas instituições religiosas e que também possuem os seus presbíteros, muitos homens de Deus exercendo funções fundamentais na casa do Senhor, porém, em muitos casos, nós vemos também um relaxamento nas atribuições, na função, na essência do que é realmente ser um presbítero da Igreja do Senhor. A palavra presbítero, queridos, ela vem do grego e significa presbíteros, não é? Ela é expressada dessa forma e significa ancião, né? Quer dizer ancião. Ancião, nós sabemos que é aquela pessoa mais velha, não é? Não propriamente a mais velha na idade, mas a mais velha na experiência, no conhecimento. Então, a gente conclui que o presbítero, ele deve ser a pessoa que tem experiência, que tem instrução, uma pessoa instruída, uma pessoa idônea, uma pessoa que está apta para, de forma sábia, entrar e sair das situações adversas que acontecem na Igreja do Senhor. Ele deve ser a pessoa apta para estar preparado, né, para atender às demandas da igreja. O presbítero no Antigo Testamento nos arremete àquela passagem de Moisés, quando este, lá em Números, no capítulo 14, do 15 ao 17, se não me falha a memória, ele escolheu dentre o povo 70 homens experientes, né, para o auxiliarem, né, a conduzir o povo de Israel, enquanto estes estavam no deserto. E no Novo Testamento nós vemos na carta de 1 Pedro, o próprio apóstolo, ele fazendo menção aos presbíteros, né, e dando um recado aos presbíteros, e ele mesmo se coloca na posição de um presbítero e diz que eles devem estar prontos para ensinar, corrigir, exortar a igreja do Senhor. E é uma prerrogativa, não existe exceção. O presbítero, ele tem que ter esta condição de auxiliador, de conselheiro, de professor da igreja. O presbítero, ele é o auxiliar do líder da igreja. Nós sabemos que toda a congregação ela possui um dirigente, que pode ser um pastor e também pode ser um presbítero com ação pastoral que lidera, que conduz, que pastoreia a igreja do Senhor. E por sua vez, ele não faz isso só. Ele tem pessoas que os ajudam, né, que o ajudam, que são os presbíteros, né, e os demais obreiros da igreja, mas aquele que está mais próximo, que recebe as maiores delegações, né, que recebe as maiores demandas deste líder, deste pastor, é o presbítero da igreja. Não é à toa que em muitas congregações ele é chamado de o copastor, não é? O ajudante, o braço direito do líder da igreja, do dirigente da congregação local. Então, o presbítero, nós concluímos que deve ser um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e ele deve ensinar a igreja, deve liderar a igreja, deve conduzir o rebanho do Senhor, junto com o pastor local. Ele deve aconselhar a igreja nos diferentes âmbitos da vida espiritual, material, conjugal, pessoal. O presbítero
é o obreiro preparado para exercer as cerimônias da igreja. Que cerimônias são essas? A cerimônia mais solene da igreja, que é a Santa Ceia, e também é o obreiro preparado para os noivados, casamentos, apresentações de crianças na igreja e também cerimônias fúnebres. Tiago, no seu livro, na sua carta, ele deixa bem claro que se há alguém doente, que chame os presbíteros, e eles orarão e ungirão com óleo. Então, não é qualquer membro da igreja que pode sair por aí com óleo, orando, colocando a mão na cabeça das pessoas. Muito pelo contrário, somente o presbítero, o pastor, não é o obreiro preparado, apto para este ofício. Então, queridos, nós concluímos que o presbítero é o auxiliar do pastor, é o obreiro conselheiro da igreja, é um obreiro experiente e ele precisa mergulhar na palavra de Deus, porque ele precisa ensinar a igreja, ele precisa estar pronto, capacitado para mostrar e ensinar a igreja e conduzir a igreja do Senhor na doutrina elementar da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada. Ele precisa injetar a Bíblia na igreja do Senhor. Então o presbítero, queridos, nada mais é do que o auxiliar do pastor. Amém? Eu espero ter ajudado a você, tirando as suas dúvidas, tirando as suas curiosidades, não é? E esclarecendo, não é? E já faço o convite para você que não fique com dúvida. Coloca a sua pergunta aí no canal para que nós possamos estar respondendo a você. E isso serve para nós também, estarmos aprendendo junto com os meus queridos irmãos. Então fiquem na paz do Senhor Jesus. Tenham um ótimo dia, uma ótima noite na presença de Deus. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.